Olha, minha rapaziada, eu confesso pra vocês que eu não aguento mais essa polêmica. Aguirre, Beleze, Léo Pelé, Abraão. E eu vou fazer um vídeo pra ser sincero com vocês sobre tudo que eu acho em relação à zaga do Atlético. Inclusive, eu vou usar o espaço pra pedir desculpa. Porra, live da manhã foi ridícula, uma discussão completamente abominável da minha parte. Porra, não posso cair na provocação de gente que vem encher o saco, né? Vamos lá, cara. Vamos trocar uma ideia aqui. Vamos bater um papo sobre a zaga do Atlético, porque eu acho que tem várias vertentes. E eu vou ser bem sincero com vocês, cara. A zaga do Atlético, ela tem dois jogadores que eu considero os bons de verdade. Dois jogadores que eu vejo futuro, dois jogadores que eu vejo uma estabilidade real. Que pra mim deveriam formar a zaga do Atlético. E a partir do momento que o Atlético tiver um terceiro zagueiro, esse terceiro zagueiro agregaria a esses dois jogadores. Não um zagueiro que mudaria conceitos. E eu tô falando do Carlos Teran e do Arthur Dias. Jogadores que a gente tem uma nota de corte pequena ainda. Mas como eu avalio a qualidade de um jogador? Soma de características. Os dois jogadores têm bom jogo aéreo, os dois jogadores têm boa saída de bola, os dois jogadores têm boa capacidade de recuperação, os dois jogadores controlam bem a área. Pode ter um defeito ou outro, é natural, são jogadores que estão amadurecendo, são jogadores muito jovens. Mas pra mim, assim, se eu soubesse que a zaga do Atlético daqui pra frente ia ser Carlos Teran e Arthur Dias, eu ficaria muito feliz. Acho que é uma zaga que traz qualidade de verdade, assim. Eu acho que é uma zaga que é boa de verdade. E o Atlético há muito tempo não tem uma zaga boa de verdade. Porque eu entendo, assim, inclusive é uma crítica muito grande minha quando eu falo sobre o sistema como um todo, né? Que a zaga, de alguma maneira, é refém do sistema. Se o sistema estiver funcionando, óbvio, sua zaga ela vai estar dando boas respostas. E se o sistema não estiver funcionando, sua zaga ela vai ser vulnerável. E eu acho que essa zaga ela é boa por si só. E naturalmente um bom sistema agregaria ainda mais. Beleza? Então o primeiro ponto de aprovação é esse. Eu acho que a gente tem zagueiros hoje abaixo de qualquer crítica, que não deveriam vestir a camisa do Atlético e que não estão vestindo a camisa do Atlético. É o caso do Abraão e do Tobias. Dois jogadores que eu confesso que até em algum momento eu vi certo potencial, mas eu acho que eles deixaram claro muito cedo que a gente não pode contar com eles e acho que a gente precisa entender esses sinais desses jogadores. Então, no final das contas, acho que a pouca utilização desses jogadores faz todo sentido. E aí a gente precisa refletir. Por que a gente investiu tanto em jogadores que não necessariamente vão dar um retorno técnico? Porque existiu um investimento ali no Tobias, existiu um investimento no Abraão. Imaginou que esses jogadores poderiam ser aqueles zagueiros rebatedores que controlam a área, que dominam a ação no setor, sabe? Que fazem o setor funcionar da melhor maneira possível. E foi um investimento errado. Foram apostas erradas. Os principais erros de aposta da zaga do Atlético foi o Abrão e o Tobias. Tanto que tá aí, nem sendo utilizados. Mas é um alerta. O Atlético ele vem errando muito no processo de contratação. Isso aí fala muito sobre análise de desempenho do setor de mercado. Um setor de mercado que muda todo momento de profissionais de análise, naturalmente tende a dar menos resultado, e é exatamente o que está acontecendo. Um setor de análise que vem dando menos resultado. E quanto menos resultado o setor de análise dá, pior para o Atlético. Porque a gente precisa ser certeiro. O nosso dinheiro, ele tem muito menos valor, ou ele tem muito mais valor qualquer investimento que a gente faz do que um Flamengo, por exemplo. O Flamengo pode tentar de novo, o Atlético não. Aí a gente entra, por exemplo, na situação do Matheus Gamarra. O Matheus Gamarra foi um grande investimento que a gente fez. Será que vale a pena continuar insistindo no Gamarra? Será que o Gamarra é um nome que a gente tem que pensar para a temporada que vem? Porque a gente apostou o futuro da zaga do Atlético nesse jogador. E esse jogador, ele oscilou muito, mas a verdade sobre o Gamarra é que ele não teve sequência. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. E agora vamos lá. Três jogadores que eu boto numa segunda prateleira, num nível mediano no time do Atlético, que é o caso do Léo Pelé, que é o caso do Juan Felipe Aguirre e que é o caso do nosso querido Lucas Beleze. E como eu avalio que um é melhor que o outro? Enxergando características e naturalmente vendo estatísticas.
Acho que o número não pode falar por si só, mas eu acho que no final das contas você ter jogadores com a compatibilidade com o modelo que você joga também tem que ser um critério fundamental e o número ajuda a nortear. O que eu acho que um bom zagueiro precisa ter? Boa saída de bola. Acho que o Léo tem boa saída de bola e acho que o Beleze tem boa saída de bola. Então, pra mim, já conta a favor desses dois jogadores. Acho que Léo e Beleze têm boa velocidade, tá? Acho que são jogadores que conseguem jogar numa linha alta, correr e defender as costas. Acho que tem boa capacidade de condução de bola pra superar barreiras de marcação, e isso você precisa de uma boa velocidade. O Aguirre eu já acho um zagueiro que não tem uma saída de bola tão boa e assim, um jogador que, em questão de velocidade, eu acho que ele é muito aquém, talvez o pior do elenco nesse sentido. Aí a gente vai pro jogo aéreo. E assim, é fato, tá? O Beleze é o melhor zagueiro do Atlético no jogo aéreo. Eu acho o jogo aéreo do Léo fraco. E de verdade, eu não tô. Tipo assim, não me comprovou. Não me provou que o jogo aéreo do nosso querido Aguirre é bom o suficiente. Então acho que o Beleze ganha critério nesse sentido de jogo pelo alto. Quem mais falha? Eu acho que o Aguirre já falhou consideravelmente em pouco tempo. O Léo tem um número muito grande de falhas no sentido de ser um jogador que sempre tá na cena do crime. E em jogos muito simbólicos. E o Beleze é um jogador que eu acho que tem um número pequeno de falhas. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu de verdade eu não entendo a implicância com o Beleze. Acho que é um zagueiro que entrou no passado numa situação complicadíssima e foi bem. O Atlético, pô, ganhou um pouquinho mais de estabilidade na defesa com a saída do Kaique e a entrada do Beleze. Acho que é um jogador que tem características de um zagueiro moderno, que precisa saber construir, precisa saber conduzir. E acho que é um jogador que tem boa velocidade, boa combatividade, vai errar natural como os zagueiros erram. Mas ser tratado como um jogador incapaz de atuar, eu não vejo argumento. E eu tô muito disposto a tentar entender de forma mais factível. Mas que ele é inseguro, que ele é frouxo, isso não, eu não sei se isso pode ser considerado argumento. É uma percepção individual que tem valor pra você. Mas é a tua percepção individual, sabe? E eu acho que pra gente taxar um jogador, a gente precisa mais do que a percepção individual. Enquanto a Aguirre, por que eu pego tanto no pé do Aguirre? Porque eu acho que falta muita coisa. Não acho dominante no jogo aéreo, não acho que tenha velocidade, não acho que tem boa saída de bola. É um bom zagueiro ali pra proteger a área. Elogiei no jogo contra o Operário, mas contra o Atlético Goianiense foi muito mal. E eu vejo muito mais o Aguirre exposto, falhando, do que o próprio Beleze. Porque, assim, em um jogo 3 vezes. Se fosse o Beleze fazendo o jogo do Aguirre contra o Atlético Goianiense, você estaria matando o cara. Eu prefiro apostar no desenvolvimento de um zagueiro que tem muita coisa, tem teto pra crescer, do que apostar no medalhão colombiano. Enfim, é mais ou menos essa a minha opinião na zaga do Atlético. Pra mim, o terceiro nome da zaga do Atlético fica ali entre Léo e Beleze. O Léo, acho que até por uma liderança natural, por uma certa hierarquia, mas eu não consigo ver. E de verdade, eu acho muito difícil alguém me explicar com fatos o que o Aguirre é melhor do que o Beleze. E, pô, posicionamento. O que esse posicionamento é revertido? Porque pelo menos em bola aérea o Beleze tá melhor que o Aguirre. Será que o posicionamento do Beleze é tão ruim? A gente às vezes tem que deixar o senso comum de lado e ter um pouquinho mais de senso crítico.